Radiciação. Eu vou dizer que a raiz enésima de um número A vai ser igual a x, se e somente se x elevado a n é igual a A. Ou seja, que número que eu elevar a essa potência aqui, que vai ter esse resultado A. Por exemplo, a raiz cúbica de 8, quem que vai ser? Que número que eu elevar ao cubo, eu vou ter resultado 8? É o 2, por quê? 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo, vai ser 8. E aí, existem algumas propriedades de radiciação. Por exemplo, esqueci de dizer, esse N aqui, ele é chamado de índice. Esse A aqui, ele é chamado de radicando. E esse símbolo aqui é o radical. Certo? Então, as propriedades. Se eu tiver uma raiz enésima de um número multiplicado por uma raiz enésima também de um número, eu posso juntar essa multiplicação dentro da raiz enésima também. Por exemplo, se eu tenho a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 3, eu posso juntar dentro da raiz. Então, eu vou colocar raiz cúbica de 2 vezes 3, ou seja, isso é igual a raiz cúbica de 6. Aqui, se eu tenho a raiz enésima de um número dividido por outra raiz enésima de outro número, eu posso jogar essa divisão dentro da raiz também. Então, isso aqui é igual a raiz enésima de A dividido por B. Por exemplo, raiz cúbica de 6 dividido por raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 2, desculpa, é a mesma coisa que a raiz cúbica de 6 dividido por 2, que é igual a raiz cúbica, 6 dividido por 2, 3. Outra propriedade. Se eu tenho a raiz enésima de um número e esse resultado está elevado a um outro número, eu posso jogar essa potência aqui dentro da raiz. Então, isso aqui é a mesma coisa que a raiz enésima de A elevado a N. Por exemplo, eu tenho a raiz cúbica de 2 e o resultado elevado à quarta, tá dentro do parênteses, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 elevado à quarta. Aqui, se eu tenho a raiz enésima e dentro da raiz eu tenho uma outra raiz, eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que a raiz da multiplicação dos índices de N vezes M e mantenho radicando. Por exemplo, se eu tiver a raiz cúbica da raiz quadrada de 3, quando não tem nada aqui, a gente tá omitindo 2, tá? Então, é sempre raiz quadrada quando não tem nada indicado aqui. Isso é a mesma coisa que eu multiplicar os índices, 3 vezes 2, e manter aqui o radicando. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 3, a raiz sexta de 3. Aqui, se eu tiver uma raiz enésima de um número elevado à potência, eu posso transformar esses números aqui numa fração. Ou seja, isso aqui é igual a fração de M sobre N. Ou seja, quem tá por dentro fica por cima, quem tá por fora fica por baixo. Por exemplo, aqui eu tenho a raiz quarta de 3 elevado ao cubo. Isso é a mesma coisa que eu dizer 3 elevado, quem tá por dentro fica por cima, sobre quem tá por fora fica por baixo.
Fazer mais um exemplo. Aqui eu tenho a raiz quadrada de 3. Eu sei que o 3 é a mesma coisa que eu estiver elevando a potência 1, né? Que vai ser o próprio 3. Então, eu posso escrever que isso aqui é 3 elevado, quem tá por dentro fica por cima, quem tá por fora, que é o 2 aqui que a gente omite, né? Fica por baixo, tá certo? E por último, eu tenho aqui uma raiz enésima de A elevado a M. Outra propriedade que eu posso dizer, se eu multiplicar qualquer número pelo índice e pela potência aqui, eu vou ter o mesmo resultado. Então, isso é a mesma coisa, eu vou pegar um número P, vou chamar de P. A raiz de N vezes P, mantenho o radicando de M vezes P. Eu multipliquei pelo mesmo número. Um exemplo, se eu pegar essa raiz aqui é 2, tá? Então, eu posso dizer que isso aqui, 15, eu posso multiplicar esses dois números por 1/5, que eu vou diminuir um pouquinho esses valores de 20 vezes 1/5. 15 vezes 1/5 é a mesma coisa que 15 sobre 5. 20 vezes 1/5 é a mesma coisa que, tá pegando aqui, 20 sobre 5. São 5. 15 sobre 5 dá 3. 20 sobre 5 dá 4. Então, essa raizona grande aqui é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 elevado à quarta, certo?